chegamos à nossa lição de número 8, que traz por título A Promessa de Paz. E o texto áureo dessa lição está lá em João, capítulo 14 e o verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós sabemos que paz significa ausência de guerra. Mas quando Jesus fala assim, deixo-vos a paz, aqui não significa que a gente não vai ter conflito. Não significa que nós não vamos passar por nada difícil, por nenhuma dificuldade, por problemas. Muito pelo contrário. Significa que se a nossa confiança estiver no Senhor, nós teremos algo completo que só Deus pode dar. Além disso, Jesus ainda falou para os discípulos assim, não fiquem agitados, perturbados, ansiosos, com medo. Ele pede para que confie nele, ainda que esteja em situação de aflição. Então, a promessa de paz que tem na palavra de Deus, ela não é uma promessa de uma vida sem problema, uma vida sem complicação, sem aflição, sem situação difícil, complicada. A paz que o Senhor oferece aqui é uma paz que, se nós confiarmos no Senhor, nós vamos enfrentar cada dificuldade com tranquilidade. Nós vamos passar por situações com esperança, passar por qualquer situação que tiver na nossa frente, que se deparar conosco, nós vamos passar com confiança. A confiança de que, independente do problema que aparecer, da situação que tiver, nós já lutamos com a vitória. O Senhor Jesus já nos deu tudo o que é necessário para a gente resistir e vencer. Lá em Isaías capítulo 26, verso 3, está escrito assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme, está em ti, porque em ti confia. Glória a Deus. Então, se nós confiarmos no Senhor, a certeza da vitória é certa. E nós vamos passar por qualquer tipo de dificuldade em paz. E a verdade prática da nossa lição: a paz de Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Então é assim, a paz que o mundo oferece é uma paz temporária e condicional. Quando tudo está bem, quando tudo está favorável, o mundo todo está em paz. Já o cristão, essa lógica não funciona. Independente da situação que nós estivermos passando, nós temos tranquilidade, nós temos paz. E não significa que porque a gente é crente, a gente não vai passar por situação complicada, por situação difícil. Não é porque nós cremos no Senhor que nós não vamos passar por tempestades, pelas tempestades da vida. Nós vamos passar, mas nós não vamos nos desesperar diante dessas situações. A paz do Senhor Jesus, ela nos capacita a confiar nele. Mesmo quando a gente não está vendo nada, a gente tem a certeza de que tudo vai dar certo. É aquela paz que está escrito lá em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então assim, em tempo de incerteza, a gente precisa orar. A prática da oração. Na verdade, a oração é em todo tempo, Mas no tempo da incerteza, a gente confia no Senhor, entrega para o Senhor e descansa no Senhor. E esse descansar no Senhor significa que, independente da maneira como Ele vai fazer, nós temos certeza que Ele vai fazer. Porque quando nós colocamos nas mãos do Senhor as nossas dúvidas, os nossos temores, os nossos medos, as nossas situações, nós temos plena confiança de que Ele tem o controle de tudo e Ele vai nos sustentar, e é essa paz que toma conta do nosso interior. Algo que qualquer outra pessoa, se estivesse passando, se desesperaria, tomaria atitudes no calor do momento, no calor da emoção, mas quem confia no Senhor, não. Quem confia no Senhor se aquieta, se acalma e tem a certeza de que Ele dará a vitória. Glória a Deus. E a nossa leitura bíblica em classe? Temos 3 leituras. A primeira está em Números, capítulo 6, versos 24 a 26. A segunda está em Filipenses, capítulo 4, o verso 6 e o 7. E a terceira leitura está em 1 Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11. Vamos fazer essas leituras. A leitura de Números. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em Filipenses capítulo 4, verso 6.
Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas almas em Cristo Jesus. 1 Pedro 3. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Busque a paz e siga. Não vou comentar a leitura bíblica em classe, nós vamos estar falando dela no decorrer da lição. Já vamos entrar na introdução da nossa lição. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como príncipe da paz. De seu principado, deriva a paz de que todo ser humano precisa. Por isso, nessa lição estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um dos seus seguidores. O mundo passa hoje por tempo de turbulência mesmo. Na verdade, o mundo clama por paz, né? E a verdadeira paz, de fato, é a que está faltando. A paz que Cristo oferece, né? Não uma paz passageira, uma paz condicional, mas a paz que o Senhor oferece, aquela que pode transformar, que pode acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma, que pode nos restaurar. Aqui nós vamos ver que a palavra de Deus apresenta Jesus como príncipe da paz. Então, isso significa que a paz que Jesus promete, ela vem diretamente dele. E para a gente experimentar essa paz do príncipe da paz, a gente precisa se render a ele. Nós precisamos estar completamente, a nossa mente precisa estar completamente nele, no príncipe da paz. E a oração é a prática que nos aproxima de Deus. A oração, ela arranca de nós, ela tem a capacidade, né, o poder de arrancar de nós preocupação, angústia, tristeza. A oração é aquilo que nos aproxima de Deus. E quando a gente tem aquele hábito constante de estar orando para Deus, entregando para Deus as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas angústias, nós agradecemos a Deus, nós conseguimos olhar dentro de muitas situações complicadas a qual a gente passa, né? A gente pode olhar para tudo isso e ter gratidão a Deus. Nós conseguimos olhar, ainda que a gente estiver passando por uma tempestade terrível, a gente ainda consegue olhar e sentir gratidão a Deus, porque o nosso foco, quando a gente ora, não é no problema, mas é naquilo que Deus já nos deu, e a certeza de que tudo vai se resolver através dele, através da oração. Que toda a nossa angústia, toda a nossa preocupação, quando a gente dobra o joelho, muitas vezes, e eu gosto de falar isso porque a situação muitas vezes não se resolve, mas a gente sai numa paz, a gente sai numa alegria renovada. Quando a gente pode estar passando o problema, a situação que for. Quando a gente fala com o Senhor, quando a gente apresenta isso para Deus em oração, a gente se levanta uma outra pessoa. É por isso que Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É disso que ele está falando, dessa sobrecarga do dia a dia, dessas coisas que nós não temos a capacidade de resolver, mas que nós podemos colocar isso para ele, nós podemos apresentar isso para ele, e nós vamos ter descanso e paz, independente do que a gente estiver passando, porque a gente passa, a gente atravessa situações, a gente não permanece nessas situações. Quando a gente está com Deus, quando a gente segura na mão do Senhor, quando a gente confia no Senhor, a gente não permanece em situações difíceis e complicadas, a gente atravessa, a gente passa. Então a gente tem paz completa, só quando a gente consegue se entregar de corpo e alma para os cuidados do Senhor. Glória a Deus. E vamos para o primeiro tópico aqui da nossa lição, a paz no plano de Deus. Nós temos 3 subtópicos aqui, e o primeiro deles, o significado da paz. Vamos fazer essa leitura aqui, No dicionário, encontramos os seguintes sinônimos para a paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, representando tudo o que há de melhor na vida.
No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Então, como eu já disse, a paz não é a ausência de problemas, mas ela é um estado de plenitude, um estado de harmonia, principalmente a nossa reconciliação com Deus. Ela traz essa paz. A maioria das pessoas buscam paz no conforto, nas realizações pessoais, no trabalho, no dinheiro, mas a verdadeira paz vem do Senhor. E quando nós temos paz, nós temos essa prosperidade. Essa prosperidade é a ausência da necessidade. Por quê? Porque quando nós confiamos no Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. E então, de fato, nós podemos conservar em paz o nosso coração e a nossa mente quando nós confiamos no Senhor. O Salmo 29:11 diz assim, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, a força de Deus, a força que Deus nos dá para enfrentar qualquer dificuldade e a paz caminham junto. Sabe por quê? Porque isso nasce da confiança da confiança que a gente tem no Senhor. Isso nasce do nosso relacionamento com Deus. E é por isso que quem se relaciona com Deus não perde a paz por nada. Pode acontecer ofensas, xingamentos, seja lá o que for. Quem confia no Senhor não perde a paz por nada. Que nós possamos abrir o nosso coração, pedir para o Senhor nos preencher cada área da nossa vida, cada ponto da nossa vida, para que nós possamos desfrutar dessa paz. E o ponto 2 aqui, a paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 e 26 de número 6 expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre a bênção de proteção, benevolência e misericórdia, encontra-se a bênção de paz. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. A paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Como eu disse, a paz é o anseio, o maior anseio da humanidade, mas a paz é fruto de um relacionamento com Deus. A gente só vai ter uma paz completa a partir do relacionamento com Deus. E aqui na bênção sacerdotal, a gente encontra uma promessa de paz que vai muito além das circunstâncias. Então, é uma paz que vem do próprio Deus. Uma paz que guarda, uma paz que abençoa, uma paz que resplandece o rosto, a face do Senhor sobre a nossa vida. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a primeira parte, Então, ela fala da proteção de Deus. Ela fala que Deus cuida de cada detalhe. É uma paz que nasce da confiança em Deus, do zelo de Deus para conosco, com a nossa vida. Nós vimos ali no deserto o zelo que Deus tinha com aquele povo, o zelo que Deus teve com aquele povo durante toda a peregrinação no deserto. E não é diferente com a nossa vida hoje. O cuidado que Deus teve com aquele povo no deserto, Deus tem com quem vive em comunhão com Ele, com quem se relaciona com Ele. Então, Deus nos guarda de enfrentar desafio, Deus nos guarda durante o nosso desafio, porque vai aparecer desafio no nosso dia a dia, mesmo que a gente tenha medo, nós podemos saber, ter a certeza de que Deus vai nos proteger. Então, nós podemos descansar, ter paz nessa certeza de que Deus está cuidando de nós. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Aqui Deus está manifestando a presença dEle. Aqui Deus diz que está derramando a sua graça. O que é graça? É o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus tem cuidado de nós. Deus está cuidando de nós. E é por isso que, assim como nós somos cuidados por Deus, nós precisamos cuidar do nosso próximo. Porque quando nós somos abençoados por Deus, o nosso dever é ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Nós recebemos a cura para curar outras pessoas. Nós recebemos a libertação para ajudar a libertar outras pessoas.
Nós experimentamos a paz e nós temos o dever de levar outras pessoas a descobrir essa paz, a receber essa paz. E o versículo continua, ó, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, essa última frase aqui, ela é um presente especial. Essa paz aqui é uma plenitude, é um bem-estar, é uma paz completa que Deus pode dar. É a paz que vai além do entendimento, é a paz que vai além da circunstância, é a paz que vem de fato da comunhão com Deus. Por isso que nós precisamos orar, meditar na palavra, porque quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a gente se enche da palavra, mais a gente se fortalece, mais a gente confia que o Senhor vai fazer na nossa vida. Lá em Filipenses 4:7 está escrito assim, ó, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então a bênção sacerdotal é um convite para a gente viver essa paz que vai muito além da circunstância. É uma paz que completa, é uma paz eterna, é uma paz que está com a gente, nos acompanha, ainda que a gente não saiba explicar. Nós temos essa paz. E partindo aqui para o terceiro ponto da lição, a paz do Senhor. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que lembra uma das principais características do Messias, o príncipe da paz. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, pois a paz de Deus nos fortalece, nos protege o coração e os sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz uns com os outros. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter a paz com outras pessoas. Vamos ler esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. A busca da paz é algo que todo mundo quer. Todo mundo quer viver em paz. Mas poucas pessoas buscam uma condição espiritual para viver essa paz. O que a palavra de Deus está orientando aqui é para guardar a língua de falar o mal. Ela nos orienta para guardar a boca da falsidade, falar de forma falsa, falar mentiras. Isso significa que a gente precisa viver em constante vigilância, pensar antes do que vai falar. E a verdade é que quanto menos a gente fala, menos a gente peca, menos a gente ofende pessoas, menos a gente fala mal das pessoas, menos a gente critica as pessoas, menos a gente machuca pessoas, porque palavra não é só som. A palavra, ela gera vida e gera morte. Dependendo do que eu falo, pode levantar uma pessoa, fazer aquela pessoa se erguer e criar um ânimo para a vida, ou então pode matar uma pessoa, destruir uma pessoa com palavras. Fofocas muitas vezes destrói pessoas, machuca pessoas, magoa pessoas, comentários maliciosos, comentários maldosos. Lá em Provérbios 18, 21, diz assim, a vida e a morte está no poder da língua, e quem gosta de usar, come dos seus frutos. Aqui, é a Bíblia deixando claro o impacto que as palavras têm na nossa vida e na vida dos outros. Não basta evitar aqueles pecados que todo mundo considera como grande, né? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não cometo adultério. Pois é. Você sabia que dependendo do que você fala, tem um impacto tão destrutivo que é capaz de matar uma pessoa por dentro? E depois de proferir palavra que vai matar outras pessoas, a gente percebe que falou demais, se arrepende, fica mal. E eu gosto bastante daquele versículo lá de Provérbios 22, eu gosto bastante daquele versículo lá de Provérbios 21, 23, que fala assim, quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Realmente é isso, é bem isso mesmo. Quando a gente fala demais, passa dos limites, vem um arrependimento, vem uma tristeza. Então, guardar a língua é um convite para a santidade. E a gente, quando guarda a língua, quando a gente evita falar, a gente se livra de sofrimento.
Eu diria que guardar a língua é um convite para a santidade e a recompensa é a paz e uma vida de bênção, uma vida abençoada. Então, que nós, principalmente eu, possamos refletir sobre as nossas ações todos os dias, diariamente, e buscar essa plenitude, guardar a língua para viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida cheia do Senhor, não machucar pessoas, não ferir pessoas e não ficar sem a paz, não perder a paz. Glória a Deus. Vamos partir para o nosso segundo ponto da nossa lição aqui, ó. É a paz ilusória do mundo. Também tem 3 subtópicos e o primeiro deles, uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas, em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra e dificuldades e problemas. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. O que Jesus oferece advém da eternidade. Por isso, preenche todas as necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. O mundo, de um modo geral, ele entende a paz como uma estabilidade financeira, um conforto material, diversas maneiras de diversão, uso de substâncias ilícitas também, né? Uso de medicamentos controlados para dormir mais, para se manter mais calmo, para manter a estabilidade emocional. As pessoas buscam a paz até no status social, buscam a paz em relacionamento, por isso que elas têm diversos tipos de relacionamento, buscam a paz até em sentimentos vazios, aqueles sentimentos que não tem compromisso nenhum, é ali um prazer momentâneo e para eles aquilo é um momento de paz. E depois que passa o efeito disso, começa a sentir aquele vazio e aí precisa buscar novamente, seja na bebida, seja nos jogos, seja na prostituição, na traição, no adultério, seja lá onde for que a pessoa buscou. A hora que vier o vazio e ela sentir a necessidade da paz, ela vai buscar novamente, porque essa é uma paz que deixa um vazio, ela é momentânea, ela é circunstancial. Quando você está ali, se você buscar paz no meio dos amigos, quando você está ali, você está em paz, você está feliz, você está sorrindo, e quando você sai daquilo, então vem aquele vazio, e você precisa preencher aquele vazio, você precisa buscar essa paz. O Salmo 23, ele fala de uma paz diferente, uma paz que não depende da circunstância, mas depende do nosso relacionamento com Deus. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui mostra que quando a gente tem um relacionamento com Deus, o mundo pode parecer desabar, você pode não ver nada na sua frente, que Deus é aquele refúgio seguro, é aquela fortaleza, é uma rocha inabalável e a gente pode confiar plenamente nele. A paz que o mundo oferece é frágil, é enganosa, você precisa ficar buscando novamente, sente aquela agonia e frustração, porque não preenche, é um vazio e tem que sempre estar buscando e cada vez se aprofundando mais e se autodestruindo. Em busca de uma paz, as pessoas se autodestroem. Mas a paz que vem do relacionamento com Deus, ainda que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, você tem tranquilidade e felicidade, que é algo que ninguém entende, mas você sente. É algo que causa raiva em muitas pessoas. Tem gente que tem raiva. Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim: eu não gosto de gente forte, eu não gosto de pessoas que estão passando por situações até piores do que a minha e está tranquila, e está numa paz, Então, essa raiva vem da pessoa que não consegue se preencher, a pessoa que não consegue entender que Deus, a paz do relacionamento com Deus, é a paz que te deixa
tranquila, feliz, independente do que você estiver passando, independente da situação que você estiver vivendo. Essa paz te dá tranquilidade. E realmente o mundo não vai entender isso, né? Então, que nós possamos estar nos examinando, que nós possamos estar nos autoexaminando e buscando essa paz, esse compromisso com Deus, esse compromisso com Cristo, esse relacionamento com o Senhor, que é uma fonte de descanso. É uma paz que nos dá descanso mesmo. O mundo não vai entender, mas nós vamos estar descansando no Senhor. E o segundo subtópico aqui, a paz das obras da carne. Vamos ler junto. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida de pessoas. E muitas confundem o prazer e os deleites da vida com paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio de sentimentos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Assim, quem vive na prática das obras da carne imagina que desfruta de uma pretensa paz e, consequentemente, pensa que vive uma vida feliz. Lê do engano. É impossível desfrutar da paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática de pecado. Quem vive assim está enganado, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Então, como eu comentei agora há pouco, nós vamos voltar nesse assunto aqui, e eu vou ler aqui em Gálatas 5,19, que está explicando exatamente isso. As obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqui, é exatamente nessas coisas que as pessoas procuram buscar a sua paz, na imoralidade sexual, e a gente não precisa nem fazer muito comentário, porque hoje o mundo vive nisso, na impureza, na libertinagem, no ódio. As pessoas sentem ódio gratuito pelas outras pessoas, discorda de tudo que as pessoas discordam gratuitamente das outras, só pelo fato para irritar a outra pessoa, para deixar a outra pessoa irada. Ciúmes, a ira, o egoísmo. Hoje nós vivemos num mundo muito egoísta, onde as pessoas só pensam em se autopromover, e para isso elas passam por cima das outras. Inveja. Nós vivemos num mundo com muita inveja. As pessoas querem o que é do outro, querem o que o outro conquistou, sem querer passar pelo processo que o outro passou, sem querer chegar na onde o outro chegou, sem saber o caminho que o outro passou, sem querer sentar na cadeira do outro, que é o sucesso do outro. E pasmem, isso também está no meio do cristão, no meio das igrejas. É embriaguez. A pessoa fica embriagada e acha que aquele é um estado de paz, e eu falo isso com propriedade, porque já passei por isso. Bebia para sentir paz, e quando parava, queria beber de novo, porque a paz acabava. Então tinha aquele vazio, era algo que nada podia preencher, a não ser voltar a beber novamente, tá? E coisas semelhantes a isso. Então é exatamente assim. O mundo hoje busca essa paz, busca ter uma satisfação imediata, a sensação da tranquilidade, a sensação do caminho mais fácil, prazer rápido, né? E quando isso termina, vem o sofrimento, vem a angústia, vem a decepção, a destruição, o desejo pelo suicídio, a ansiedade, a chamada depressão, a angústia, o alívio passageiro. Ele traz inevitavelmente consequência destrutiva. Lá em 1 João 2,16 tem a exposição clara disso, Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem uma outra paz que o mundo busca muito hoje, é o orgulho, né? A vaidade, a sensação de autossuficiência, que também é uma paz muito frágil e enganosa. Deixa eu dar um exemplo disso. O mundo, ele te ensina a não se importar com as outras pessoas. As pessoas te ensinam, né? O mundo te ensina que o caminho da paz é você dar o tratamento para as pessoas que elas te dão. Então,
Se alguém te trata bem, você trata bem. Se alguém te trata mal, você trata mal. E isso vai te deixar em paz. E momentaneamente deixa mesmo. É uma paz da indiferença. É uma paz onde a pessoa trata o outro mal, ou trata o outro da maneira como ela foi tratada, e isso dá uma satisfação temporária, uma satisfação momentânea, mas depois dá um vazio, uma tristeza, principalmente se você tiver o Espírito Santo. Porque o cristão verdadeiro não pratica as obras da carne, muito pelo contrário. O cristão verdadeiro tem o fruto do Espírito e ele não pratica as obras da carne. Ele vive buscando o caráter de Cristo. E para quem busca o caráter de Cristo, a paz das obras da carne, essa paz ilusória, não tem espaço na vida do cristão, não. Não cabe para o salvo em Jesus Cristo. E vamos lá para o terceiro subtópico aqui, ó. A falsa paz. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Aqui somos lembrados de que uma falsa paz haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Aqui, ó, a Bíblia traz um alerta que nos últimos dias vai acontecer, né? Antes da grande tribulação, uma falsa paz. A gente está vivendo um período de grande turbulência. As pessoas, de fato, estão desesperadas por paz, por segurança. E a Bíblia diz que o mundo vai ser seduzido por uma paz ilusória. E quando todo mundo abraçar essa paz ilusória, vai vir uma repentina destruição. Essa destruição que vem é a que é inevitável. Que a Bíblia compara a uma mulher que está grávida, sentindo as dores do parto. É inevitável ela sentir e é inevitável que ela sinta aquilo até que ela dê a luz. Aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 5:3, está escrito assim, ó: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Esse texto aqui, ó, revela que antes do juízo vai ter uma tentativa de enganar as nações, prometendo paz e segurança. Mas é um falso conforto, uma falsa estabilidade, é algo assim ilusório, é algo que enganador, é uma paz enganosa, é aquela paz que vai ser do anticristo, né? Que vai trazer uma promessa, vai seduzir, vai iludir massas, vai iludir muitas pessoas, mas ele oferecer aquela paz sem mudança, é uma falsa paz, né? É um perigo mortal, é mais mortal que uma guerra. Porque vem a destruição, fatalmente vem a destruição. A guerra ainda pode ter paz e acabar a guerra e não destruir. Agora a falsa paz não, o fim dela é a destruição. Então uma paz sem renúncia não é paz verdadeira. É uma paz que se adquire com prática contrária à da palavra de Deus, não é uma paz verdadeira. Então nós não podemos nos enganar. E vamos aqui para o nosso último ponto da lição aqui, ó. O ponto 3, a paz que Jesus prometeu. Tem 3 subpontos aqui, subtópicos. O primeiro subtópico aqui, o príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma das principais características é o ser príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz, que deve acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocamos os nossos pés. Ó, a profecia lá de Isaías, que é a profecia messiânica, né, que diz que Jesus é o governo de paz e justiça. E lá em João 14:27, Jesus vai reafirmar a paz. E lá em Mateus 10, do 12 ao 13, ela ensina que nós devemos ser portadores da paz do Senhor. Então, ó, não importa
o que o mundo pensa a respeito disso. Quem aceitar ser governado por Jesus, quem aceitar o governo do Senhor Jesus na sua vida, vai ter o seu interior transformado e vai desfrutar de uma paz verdadeira, mesmo que o mundo esteja em trevas, mesmo que o mundo não esteja em paz, mesmo que o mundo esteja em tempestade, independente do que o mundo estiver passando. Quem aceita o governo do Senhor na sua vida vai desfrutar de uma paz verdadeira. A paz que vem do Senhor Jesus é a paz que vem do nosso relacionamento com Deus. Então, se o Senhor participar de cada momento da nossa vida, seja no momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de adversidade, um momento de tribulação, um momento de cansaço, se nós permitirmos que o Senhor passe conosco cada um desses momentos, nós vamos passar em paz cada um deles. Esse relacionamento é a oração, é a prática da oração, a prática da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, de estudar a palavra do Senhor Jesus, de ler a Bíblia. É a leitura da palavra, é a dependência do Senhor. Isso vai nos trazer a verdadeira paz, independente do que estivermos passando. Como eu li, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, lá em Colossenses 3:15, está escrito assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, a paz de Cristo, ela orienta todas as nossas decisões. Quebra a barreira de inimizade, constrói relacionamento, quebra inimizades, aquilo que separava povos, nações, pessoas. A paz do Senhor, ela vai quebrando tudo isso e vai nos dando uma nova perspectiva. O Senhor vai colocando as coisas no lugar. Lá em Romanos 12:18, está escrito assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com os homens. Então, quando a nossa dependência está no Senhor, a gente não se importa de, porque eu não vou me rebaixar, porque eu não vou me humilhar. Não, você não se importa com nada disso. Você vai, você faz, você fala, você pede perdão, você perdoa, porque você está em paz sempre. E o Senhor Jesus vai nos ajudar em todos os momentos, independente da provação que nós estivermos passando, independente do desafio que nós estivermos passando, independente de existir o mundo desabando perto de nós. Eu quero ler aqui, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajuntará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Tá vendo? Pode estar um caos à nossa volta, se nós estivermos em plena confiança no Senhor, se nós estivermos com o nosso relacionamento com o Senhor em dia, nós estaremos em paz. E o segundo subtópico aqui, uma paz redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer as ordens de Deus. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Ao mesmo tempo, a parede de separação foi derrubada e toda inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que ambos os povos se fez um, a igreja. Por isso, no Novo Testamento, há várias promessas que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos os que nele crê. A paz estará conosco, dominará os nossos corações e, como pessoas pacíficas, desfrutaremos da verdadeira felicidade. O pecado separa o homem de Deus e por conta dessa separação é que existe esse vazio.
no coração do ser humano. Essa inquietação, essa ansiedade, essa falta de paz, é tudo por conta do pecado. Então, através do sangue de Jesus, Deus nos oferece essa paz. Ele redime, dos nossos pecados. Então, Ele restaura a nossa relação com Deus através do sangue de Jesus. E isso tem uma base bíblica lá em Colossenses, capítulo 1, verso 19 e 20. Todos nós, por natureza, estávamos em inimizade com Deus antes de sermos reconciliados. Lá em Romanos 1 também. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através do sangue de Jesus, da morte do Senhor no Calvário, é que nós temos essa restauração do nosso relacionamento com Deus, que é o que vai nos dar a paz. Então, nós só vamos desfrutar de paz através do relacionamento com Deus. E Deus trabalha, assim, eu creio que em todos os níveis, para trazer essa paz para o nosso coração. Tudo o que nós precisamos é nos relacionar com Deus. Só através do relacionamento com Deus é que nós vamos experimentar essa paz que vai nos transformar por completo, que nos transforma por completo. O nosso relacionamento com Deus, ele traz uma paz redentora. Uma vez eu ouvi alguém dizer que a paz redentora de Cristo é a âncora da alma. E é exatamente isso. Que nós possamos desfrutar desse relacionamento com Deus e viver essa vida de paz que só em Deus nós vamos ter. E o terceiro subtópico aqui da nossa lição, caminhando para o final aqui, uma paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós, assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que, mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mesmo diante das aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em suas provisões. Eu creio que todos nós já passamos por situações assim, por situação desesperadora, circunstâncias talvez desesperadoras, Mas Deus aqui, Ele oferece uma paz que vai além da lógica humana. É aquela paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus, aquilo que a gente não entende, mas o nosso coração está guardado na confiança que nós temos em Jesus. Aqui a lição, ela cita aquela passagem lá de Atos, onde tem aquele relato de que Pedro está passando por um momento muito crítico na vida. A gente sabe que Pedro é o apóstolo da reconciliação, é aquele discípulo que negou Jesus, Pedro ele não quis ser associado com Jesus. Ele no momento em que Jesus foi preso, e Pedro ele negou Jesus, ele disse que não conhecia Jesus, ele não quis ser associado à figura de Cristo. E depois ele sentiu aquela tristeza muito grande e Jesus ali foi lá e perdoou Pedro, e Pedro teve aquela restauração completa na vida. Então, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, o rei Herodes, ele começou a perseguição, contra os cristãos, aqueles que acreditavam em Cristo, porque daí os discípulos começaram a levar o nome do Senhor e aquilo começou a crescer muito, o cristianismo na época ficou algo crescente, Então, o Herodes prendeu Tiago, lembra? Pedro, Tiago e João, eram os três que estavam sempre junto com Jesus. Tiago, Herodes prendeu e decapitou Tiago. E os judeus se alegraram muito. Então, Herodes pediu para prender Pedro, deixar ele lá na prisão, e no dia seguinte ia matar Pedro também, ia decapitar Pedro também, para fazer a alegria dos judeus. E aí a gente vê um Pedro totalmente contrário daquele Pedro que
com medo, né, com pânico da morte, quando ele viu Jesus ali indo para ser crucificado e passando por toda aquela situação. Pedro negou Jesus, ele não quis ser associado com Jesus, ele temeu pela vida dele. E agora, quando Pedro estava ali, não tinha, na época com Jesus, no caso com Jesus, não tinha nada a ver com Pedro, né? Eles estavam crucificando Jesus, não era Pedro. Pedro não tinha nada a ver com isso. E agora não, agora a situação era exatamente com Pedro, era diretamente com ele. Ele é que seria decapitado. E Pedro estava sentindo ali aquela paz, aquela tranquilidade. Pedro não se apavorou, muito pelo contrário, ele dormiu, descansou, estava lá num sono profundo. Quando o anjo foi tirar Pedro de lá, ele calçou os sapatos, a porta se abriu, e só quando ele estava lá fora é que ele se deu conta que aquilo não era um sonho, era uma realidade. Tamanho era a profundidade, né, do sono que Pedro estava sentindo ali, que Pedro estava descansando ali. Era um descanso numa confiança total que, independente do que acontecesse, ele estaria com Jesus. Então, essa é a verdadeira paz. Essa é uma paz que traz um conforto dentro da nossa alma, que independente do que vai acontecer, Pedro tinha essa confiança, essa certeza que se ele morresse no dia seguinte, ele estaria com Jesus. E que o Senhor Jesus tirasse ele dali, daquele lugar, se Jesus o tirasse dali, e ele estaria com Jesus da mesma forma, porque ele estaria fazendo a vontade do Senhor. Então aqui tem uma explicação maravilhosa do que é a paz que excede todo entendimento. E o que Deus quer de nós é que essa paz que Pedro sentiu lá na prisão, nós possamos sentir na nossa vida todos os dias. E nós só vamos conseguir experimentar isso quando a gente se aprofundar no Senhor, quando o nosso relacionamento estiver cada vez mais profundo no Senhor. Glória a Deus. Estamos finalizando a nossa aula e nessa lição nós aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não é algo passageiro, mas é um estado permanente. Ele não depende da circunstância. É a paz que vem do nosso relacionamento com Deus. Que possamos buscar nos relacionar com Deus e viver esse relacionamento com Deus. Em todo o tempo, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E foi um prazer imenso servir.